Eu sei que vocês queriam, eu sei que vocês estavam loucos por esse momento. É a hora da análise com spoilers de Vingadores Ultimato. Que filme, pessoal! Eu já mandei o vídeo de primeiras impressões no calor do momento, mantive algumas opiniões e agora quero desenvolver outras pra vocês. Então, vamos embarcar nessa viagem? Vamos embora e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre nessas redes sociais. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Bom, galera, quem não está com cara de sono hoje, hein? Mas valeu a pena demais! Olha só, eu queria começar dizendo que eu achei o Vingadores Ultimato mais intrigante do que empolgante. Empolgante foi como eu vi o Guerra Infinita. Eu, até para usar como parâmetro, pego como referência minha posição na cadeira do cinema. Em Guerra Infinita, eu tava mais encostadão assim, sabe? Impressionado. Meu Deus, quero que cada pixel desse filme entre no meu corpo, não como um Homem-Formiga no Toma do Thanos, pelo amor de Deus. Mas aí em Vingadores Ultimato, eu tava mais concentrado, mais intrigado. Então eu tava naquela posição mais curvado pra frente, sabe? Até porque o desfecho fala sobre viagem no tempo. Não foi nem pela complexidade do tema, foi porque eu estava atento às resoluções. Mas esse foi o sentimento geral. Eu tava mais intrigado do que empolgado. E acredito que por isso o efeito que o filme teve em mim foi um tanto quanto inferior ao Guerra Infinita. Eu prefiro o Guerra Infinita, apesar de Vingadores Ultimato ter conseguido, na sua grande guerra, ter reunido, sim, todos os heróis no mesmo lugar. Porque em Guerra Infinita eles estão fragmentados. O Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Peter Quill, etc., o Star-Lord, né, dos Guardiões da Galáxia, eles têm uma luta no planeta Titã contra o Thanos, e aí na Terra tem a Batalha de Wakanda. Os núcleos estão separados. Aqui a gente vê a galera toda junta. E aí, belíssimo trabalho dos irmãos Russo. Meu Deus! Porém, eu acho que eles não trabalham bem o balanceamento de poder. E pessoal, apesar disso ser uma crítica construtiva para o futuro do MCU, dá para entender. É um dos fatores de complicação quando você coloca todos os personagens nesses 10 anos da Marvel. Por exemplo, em Guerra Infinita, o Thor, só com o Rompe-Tormentas, vence o Thanos com a Manopla do Infinito, tendo reunido todas as joias do infinito. Aqui no Ultimato, vemos o Thor com o Rompe-Tormentas, o seu martelo, junto ao Capitão América e o Homem de Ferro, e eles não conseguem derrotar o Thanos. Então fica meio incongruente. Pô, é porque o Thor tava gordão? Outra coisa que eu lembrei agora, dessa grande guerra, dessa grande batalha do Vingadores Ultimato é... cadê o desfecho da Capitã Marvel? Vocês lembram que ela levou um socão com a Joia do Poder e ali ficou. Não apareceu mais no filme mesmo, a mulher. Aí me deu uma agonia muito grande. Eu acho que os irmãos Russo poderiam ter alongado o terceiro ato da batalha. Parece suspeito, porque parece que eu tô querendo mais hype, mais porradinha. Mas eu acho que, apesar de não ter sido cansativo, a procura dos Vingadores pelas joias do infinito através do tempo, através da viagem do tempo, durou mais do que eu acho que deveria durar em relação a essa batalha final. Eu acho que faltou nessa grande batalha mais interações entre personagens, mais presença dos personagens. Eu senti como se os irmãos Russo tivessem dado apenas uma migalha para cada um. Cada um teve um momentinho ali. Eu não queria momentinho, eu queria mais. É por isso que eu acho que essa grande batalha deveria ter sido maior do que a jornada à procura das joias. Uma outra coisa que a curto prazo eu gostei, mas a longo prazo eu passei a torcer o nariz, foram alguns personagens ridicularizados. Thor
e Hulk, principalmente. Acredito que são esses casos exclusivos. Eu acho que aquilo poderia ter sido uma piada no momento, sabe? Tipo, o Hulk, galera, o Hulk esmaga. Eu sei que há versões e versões do Hulk. Eu acho que pra gente falar de histórias tipo DC e Marvel, a gente tem que abstrair muito, porque há diversas origens, há diversas versões. Mas a gente não vê o Hulk direito no Guerra Infinita. Ele leva um pau lá no começo, depois você não vê mais o Hulk. E aqui você vê um Hulk de boas. E eu queria muito ver o momento do Hulk esmaga. Senti falta, por falar nisso, de um revival do Hulk vs Thanos no comecinho de Guerra Infinita. Muita gente estava achando, eu incluso, e aí também é culpa da expectativa, que o Hulk iria chegar pra dar umas porradas no Thanos. Mas é claro, galera, os irmãos Russo, eles foram meio condizentes com a situação. O Thanos, ele tem um nível de poder tipo do Hulk, só que ele manja das artes marciais. Então, ele daria um pau no Hulk em qualquer cenário. Mas sabe quando você vê o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro? Pô, custava chegar o Hulk aí dando umas porradas no Thanos e ele não aguentando tanto, sabe? Pra, tipo, superar aquele trauma do passado. Eu gostei muito da trilha sonora, foi um ponto bastante elogiado. Tava ouvindo os comentários depois da sessão. Pô, a música tema quando tocou do Capitão América, fiquei emocionado, cara. E diversos outros momentos que a trilha sonora foi muito bem utilizada. Algo que é bastante chocante é que quem morreu de morte matada, morreu. Tipo, o Loki, que foi assassinado pelo Thanos logo no começo de Guerra Infinita. O Visão, que foi assassinado pelo Thanos pra poder tirar a joia da mente. A Viúva Negra nesse filme, galera. É uma personagem que nunca teve filme, mas ela tá há tanto tempo que a gente tem um apreço tão grande por ela. E também pelo emocional, como a personagem tá envolvida com o Guerra Infinita, com as consequências pro Ultimato. Foi um grande pesar e você fica naquela situação de quem é que vai. Porque ela vai brigando com o Gavião Arqueiro e termina que é ela e... já um momento doloroso, mas de preparação, porque na guerra final tem a maior morte, que é a do Tony Stark. E essa morte mexeu com muita gente, a sala ficou em silêncio. Todo mundo automaticamente respeitou o momento. Galera que tava brincando, que é massa, né? Aquela sessão estádio de futebol, é bem interessante esse tipo de sessão. Mas aí naquele momento da morte do Tony Stark, todo mundo faz aquele silêncio fúnebre. Porque, pessoal, realmente foram mais de 10 anos. Tudo começou com o Homem de Ferro. E se começou no Homem de Ferro, tinha que terminar com o Homem de Ferro sendo o maior herói. Porque ele escolhe deixar de ter uma vida com sua família, com sua filhinha, que o ama 3.000 vezes. E ele decide dar as famílias de todo mundo de volta. Meu Deus, não tem atitude mais heróica que essa em todo o MCU. É um filme que, pela sua estrutura narrativa, homenageia os 10 anos do MCU e vemos também muitos momentos espelhados do próprio Guerra Infinita, que é o filme anterior. Por exemplo, o mirar na cabeça, acertar na cabeça, né, do Thor para com o Thanos. Aquela sacada de que o Thor tava esmagando o rompe-tormentas no peito do Thanos, vira contra o Thor, é o Thanos que tá esmagando o machado nele. Você vê também umas homenagens ao Guerra Civil, quando o Capitão América tá lutando contra ele mesmo, um pouco depois da batalha de Nova York, e ele fala, eu poderia fazer isso o dia inteiro. E a versão do presente que a gente tá acompanhando diz, eu sei. Ele se conhece demais, né? Afinal é ele mesmo ali. Mas bom, galera, vamos falar aí da narrativa do filme, do início ao fim, de maneira cronológica, se é que isso é possível, com essas viagens no tempo e com essas mudanças de linhas temporais, que no final a gente sabe que ficou em apenas uma, já que as joias foram devolvidas aos tempos dos quais elas foram tiradas. Mas bom, temos um começo de filme muito impactante e sombrio. Eu acredito que é até a Marvel ensinando a DC como se faz um sombrio.
Porque passaram-se 23 dias apenas desde o estalar de dedos do Thanos em Wakanda. E os Vingadores remanescentes conseguem um sinal de um outro estalar de dedos que rolou há 2 dias. Com a ajuda da Capitã Marvel, que resgatou o Homem de Ferro, eles conseguem detectar onde o Thanos está vivendo sua aposentadoria. Primeira coisa, eu gostaria que o Homem de Ferro tivesse resolvido a problemática na nave, para ser um revival, homenagem ao primeiro Homem de Ferro, que ele conseguiu sair da caverna com a ajuda do cientista. E aqui no filme seria com a ajuda da Nebulosa, mas aí foi a Capitã Marvel que apareceu, já mostrando que a mulher é overpower, tudo que a gente já sabe do filme solo da heroína. Mas bom, quando eles estão reunidos, eles vão pro planeta do Thanos. Você já vê um Thanos muito acabado. Ele tá muito mais ferido do que quando terminou o Guerra Infinita, justamente porque ele fez mais um desejo. Ele fala muito da tentação que as joias estavam trazendo pra ele, e ele decide usar o estalar de dedos novamente pra destruir as joias. É que você fica, meu Deus, não tem mais joias agora. Eu acho até uma viagem elas não existirem, porque além de uma representação de aspectos cósmicos, elas parecem ser objetos que permitem o universo funcionar de maneira normal. Então já vem um primeiro choque, caramba, tudo continua existindo sem as joias do infinito. E aí o Thor mata o Thanos. Ele mira na cabeça, corta a cabeça do cara. Galera, é muito impressionante esse começo, porque eles resolvem a situação de uma maneira mega paliativa, porque não tinha mais o que fazer. E se vocês notarem, um rato salvou a humanidade inteira, porque é ele que traz o Homem-Formiga de volta quando aperta no botãozinho. O que eu achei uma viagem. Eu vejo muita gente criticando pormenores de filmes, até da Marvel, e quando chega aqui no Vingadores Ultimato, a galera não se atém ao detalhe de que todo aquele trambolho, aquele equipamento de viagem ao reino quântico permaneceu ligado, ou tava desligado, o ratinho apertou o botão, mas o que eu digo, ele tava operante, sabe? Acho que ele deveria ter sido desmontado. Alguém tirou aquela van e jogou ela no lugar e deixou tudo funcionando. Ninguém quis desmontar, pegar material, sucata do lugar. Então achei um pouco viagem. O material está operante, porém estava desligado, e o ratinho foi lá e ligou de boas, né? O ratinho salvou o universo. Achei bem legal a gente sentir a pegada de distopia, o mundo pós-apocalíptico. É quase um The Walking Dead que o Scott Lang, o Homem-Formiga, vai observando. E aí que ele se torna toda a esperança dos Vingadores, porque ele que introduz a viagem no tempo, ou o assalto no tempo, já que para ele esses 5 anos duraram apenas 5 horas. Muito curioso como o tempo é relativo. Uma coisa bem interessante é que todo o segundo ato do filme se passa em diversas épocas do tempo, e cada época dessa tem a sua própria duração, mas a viagem no tempo para os Vingadores durou tipo 1 minutinho. Eles foram e voltaram, então é bem curioso. E aí, galera, a gente vê a jornada desse grupo mais unido por conta desse objetivo em comum, agora com o Homem de Ferro confiando no Capitão América. A gente vê que no início do filme tem um momento de crise. O Tony Stark se estava perturbado no Homem de Ferro 3, depois dos acontecimentos da Batalha de Nova York. Nesse então, meu Deus, a gente vê muito da relação dele com o Peter Parker. Os abraços, galera. O abraço que o Homem de Ferro dá no pai e que dá no Peter Parker é igual ao abraço que o Peter Parker dá no filme solo do Homem-Aranha, De Volta ao Lar. É muito lindo como o Homem de Ferro, ele deixa os sentimentos dele fluírem. Mas bom, essa viagem no tempo por parte dos Vingadores, nessa caçada às joias do infinito, ela é interessante, mas eu acho que ela se alonga demais. Como a gente falou no início do vídeo,
ela se alonga demais perante o terceiro ato, perante a grande batalha que rola no final com todos eles reunidos. E eu particularmente achei a caçada do Thanos em busca das joias do infinito no filme Guerra Infinita mais interessante que a caçada dos Vingadores com esse mesmo objetivo, de achar as joias. Porém, ainda assim, foi muito interessante. Entendam, o que eu quero dizer é que eu achei muito interessante e intrigante ver os Vingadores caçando as joias no Vingadores Ultimato, mas eu fiquei ainda mais hypado, mais empolgado com o Thanos caçando as joias no Guerra Infinita. Beleza? Então, eu achei muito inteligente o Tony Stark querer voltar para a Batalha de Nova York, porque naquele momento 3 joias, tipo, metade das joias estavam concentradas no mesmo lugar, que são as joias do espaço, da mente e do tempo. Vamos a alguns comentários sobre as missões para cada joia. Para adquirirem a joia do espaço, foi falha total por parte do Homem de Ferro e do Homem-Formiga, mas por parte do Homem de Ferro. Também, galera, você não tem como prever as variáveis dentro da equação numa viagem do tempo. Então, é até normal a falha, mas aí ela é revertida com o Capitão América e o Homem de Ferro se propondo a voltar mais ainda no tempo, para 1970. Afinal, a joia do espaço na Batalha de Nova York fica com o Loki, ele vai embora, não sabemos para onde. Então eles decidem voltar para 1970 e isso rende momentos emocionantes por parte do Capitão América, o Tony Stark que encontra o pai dele. Que jornada! Você vê que ele teve uma filhinha, ele resolve muitas problemáticas emocionais dele mesmo nesse diálogo com seu pai e eles aí obtêm sucesso. Ok, joia do espaço. E aí vamos para a joia da mente, que também foi ok em sua trajetória, foi sempre uma crescente, mas com dificuldades, porque o Capitão América precisa enfrentar o seu eu do passado. E que luta, galera, porque um sabe perfeitamente o movimento do outro. Na verdade, o Capitão América de 2012 estava em desvantagem porque ele pensa se tratar do Loki. Então, acho que o fator surpresa pesou mais para o Capitão América do passado. Com a Joia do Tempo foi tudo ok também. O Hulk precisa lidar com a monja, a maga suprema. E é muito interessante quando ela fala que ali por perto tá rolando a cirurgia do Doutor Estranho. O cara ainda iria se tornar o Doutor Estranho. Pô, muito bacana, né? E ela faz a projeção astral do Hulk, né? No caso, o Bruce Banner sai do corpo do Hulk e ele vai dialogando, vai falando de todas as possibilidades, de que o Doutor Estranho confiou a joia. Então, na conversa, ele ganha a Joia do Tempo. E foi um diálogo muito importante, porque a Maga Suprema, ela fala sobre as linhas do tempo. Quando você tira uma joia daquele tempo, você já cria uma outra linha temporal. Então, quantas linhas temporais não foram criadas, hein? E sublinhas, porque as variáveis vão aumentando. Então, vira um fractal, sabe? Não é apenas, tipo, 6 linhas do tempo diferentes porque tirou cada joia do lugar. Não! É tipo, as coisas vão reverberando de maneiras assustadoras. Tipo, o Loki foi para outro lugar no espaço. Sacou? Então, para coletar a joia do poder, vemos aí o Máquina de Guerra, o Máquina de Combate, junto com a Nebulosa em Morag, que é aquele planeta logo do comecinho de Guardiões da Galáxia 1, onde o Peter Quill tá lá dançando em busca do orbe. E ocorre tudo bem, é tudo ok, eles obtêm êxito na missão, porém é quando rola a substituição de nebulosas. Galera, eu fiquei com muita agonia nessa hora, porque os irmãos Russo nessa parte eles foram geniais, porque sutilmente eles inserem um detalhe que pode colocar tudo a perder. E a Gamora começa a se informar das coisas e passar pro Thanos do passado, que é inteligente pra caramba, e já começa a articular um revés, como ele pode virar o jogo perante toda essa estratégia dos Vingadores de virem do futuro. Então ele torna a batalha mais pessoal do que é. Se não era em Guerra Infinita, vira pessoal. Quero matar esses caras, quero destruir o planeta deles, e a gente vê a crescente no desejo do Thanos.
quero eliminar metade das criaturas vivas do universo. E agora, no Ultimato, quando ele percebe que as pessoas querem vingar aquele desejo dele, não só na Terra, em vários lugares do universo isso deve acontecer, o Thanos se propõe a destruir todo o universo e reconstruir um novo. Agora, para onde ele iria para ser o novo Big Bang? Se ele destruiu tudo, ele vai se destruir também. Então ele queria ser o deus de um novo universo, criado, usando como base o sangue de todo mundo, como bem dito pelos Vingadores, mas ele fala, ninguém vai se lembrar. Tá de boa. É muito assustador quando você pensa esse cenário que é muito pior que o de Guerra Infinita. Os irmãos russos conseguiram trabalhar isso muito bem. Para coletar a joia da realidade, o Rocket Raccoon e o Thor, gordão, vão para Asgard. E aí tem uns momentos cômicos, emocionantes. Você vê se o Tony Stark precisava se resolver com seu pai, o Thor precisava se resolver com a sua mãe. É muito linda as palavras da mãe do Thor. Você vê um comportamento bem de pai do Howard Stark e você vê um comportamento bem de mãe, né, da mãe do Thor, que ela fala, meu filho, o tempo não lhe fez bem, tal. Vê como ele tá sofrendo. Então, eu achei bem emotivo, mas eles conseguem coletar a joia da realidade sem grandes dificuldades. E aí temos também a joia da alma em Vormir, do sacrifício. Quando os Vingadores estão planejando coletar as joias, eu falei, quem é que vai ser o sacrifício da joia da alma? Porque é o único jeito. O Caveira Vermelha, que já estava lá no cantinho dele, em Vormir, recepciona a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. E, pessoal, foi um momento de conflito muito tenso, porque um vai querendo se sacrificar pelo outro. Agora, se você tem que sacrificar aquilo que você mais ama, pô, o Gavião Arqueiro já tinha perdido sua família, sabe? Ficou muito assim, a noção de amor para você obter a joia da alma através dessa troca, ela é bastante ampla. E eu acho bonito, galera. Muita gente pode achar que não é tão condizente com a proposta de troca pela joia da alma, mas existem diversos tipos de amores. Tem o amor por uma mulher, tem o amor para com nossos pais, nossa mãe, nosso pai, tem o amor para com os nossos amigos. São sentimentos fortes. Então, ali estava isso em jogo. O amor da Viúva Negra pelo Gavião Arqueiro como amigo. Mesma coisa dele para com ela. Então, foi um momento bonito. E aí, é puro hype quando o Hulk, o Bruce Banner misturado com o Hulk, usa a manopla criada pelo Tony Stark no laboratório. Quem se ligou em notícias do tipo brinquedinhos da Lego já pegou um spoiler disso. Mas então, quando ele usa as joias do infinito para trazer todo mundo de volta, que momento emocionante. Quando você começa a escutar mais passarinhos cantando por aí, você já percebe, a galera voltou. O Pantera Negra tá em algum lugar do mundo, o Homem-Aranha tá em algum lugar do mundo, o Doutor Estranho tá em algum lugar, então você fica, meu Deus, que momento. Eles devem ter voltado para o local onde eles viraram poeira. Se for assim, os Guardiões da Galáxia devem ter voltado para Titã junto com o Doutor Estranho. Ele deve ter teletransportado a galera para Wakanda e foi aquele tempinho para todo mundo se organizar e chegar na batalha final, dando aquela ajuda ao Capitão América. E que ajuda, hein? Me lembrou muito Batalha dos Bastardos de Game of Thrones, quando Jon Snow vai pra cima do exército dos Bolton, né, do Ramsay Bolton. Ele vai lá sozinho e chega a cavalaria dele, né? No caso, os Vingadores chegam pra apoiar o Capitão América, que tava querendo encarar todo o exército do Thanos sozinho. Meu Deus, e o plano aberto parece uma pintura, galera. Meu Deus, tipo, o sol iluminando, o Capitão América olhando sozinho e indo em direção ao exército do Thanos é uma das cenas mais lindas que eu vi. E aí, em meio a essa guerra, tá lá o foco em pegar a manopla, porque ela vai realizando infinitos desejos, né? É só você aguentar o tranco. O Thanos aguentou 2, o Hulk aguentou 1. Não sei se outros Vingadores aguentariam nenhum, né? O Homem de Ferro não aguentou. Mas assim, galera, a sensação que passou, tomando como referência aquele balanceamento de poder que eu falei no início do vídeo, é que a manopla do infinito com as joias do infinito só serve para fazer desejo para um gênio da lâmpada imaginário. Não é?
Porque, vê, quando a Capitã Marvel vai enfrentar o Thanos, tem um momento muito de hype, que ele dá uma cabeçada nela, ela não sai do lugar. Ele é que se fere. Achei muito bacana isso, mostra o hype da força da Capitã Marvel. Só que aí ele precisa tirar a joia do poder da manopla, pegar na mão e dar um soco nela. Ele não poderia fazer isso até com a mão que tá sem a manopla. Porque se ele tá usando a manopla com todas as joias, ele tem ali poder de teletransporte, muito poder com a joia do poder. Então, ele com essa mão poderia ter dado esse soco na Capitã Marvel. É o balanceamento de poder que é muito louco. Parece que você só pode fazer as coisas com aquele braço da manopla. E ainda assim é pra realizar desejos. Porque o Thanos com ela era pra ser onipotente, praticamente, no cenário de batalha. Mas aí você vê que o Homem de Ferro conseguiu pegar as joias do infinito e ele estala os dedos, dizendo que é o Homem de Ferro, que é a frase que finaliza o primeiro filme, pô. Quando a galera tá querendo saber quem é o Homem de Ferro na coletiva de imprensa, que o texto do Tony Stark é pra dizer que é um segurança dele, um protetor, ele fala: eu sou o Homem de Ferro. E acaba o filme. Foi muito emocionante, você vê o cara descansando finalmente. Foi muito sofrimento porque você vê que ele ficou bastante ferido. Você nota uma pequena hemorragia no seu olho. O cara não consegue nem se movimentar direito, falar direito. E vem o Peter Parker. É a hora do Peter Parker ver o cara indo embora, só que de vez que é morto e matada. Ele não virou pozinho pra poder voltar. E a Pepper Potts ali vendo o amor da sua vida indo embora, né? E como ela foi madura, como ela já automaticamente entrou na fase do luto de aceitação naquele momento, porque descansa, Tony, tá tudo bem, sabendo que o cara vai morrer. E a gente vê aquele presente que ela entregou pra ele, lá no primeiro Homem de Ferro, sendo aí um artefato de homenagem no seu velório. Uma coisa meio viking, né? Que eles deixam lá o barquinho indo embora e todo mundo vai acompanhando. E é louco você notar como a Marvel foi ousada, porque ela sempre trabalha um tom leve nos seus filmes, e por mais que o Vingadores Ultimato ele tenha um peso, porque no primeiro ato você tá lidando muito com o luto, com traumas. É aquilo que a gente disse. Se Batalha de Nova York foi tipo um trauma para o Tony Stark, Guerra Infinita foi um trauma para todo mundo. E você vê que no desenvolvimento desse luto e da jornada através das joias do infinito, em linhas do tempo diferentes, há uma leveza, há as piadinhas da Fórmula Marvel muito bem utilizadas, mas eles terminam o filme com, acho que seria a morte mais impactante. E aí eles começam a virar essa página de uma maneira sublime, mostrando o destino do Capitão América, que volta ao passado para devolver as joias para cada lugar. Deve ter sido uma jornada do caramba. O cara teve que ir em Asgard e devolver o martelo de Thor também. Já pensou? Então, tipo, por isso que ele demorou também, né? Mas aí ele decidiu ficar lá, vivendo uma vida com a Peggy Carter. Que lindo ele dançando com ela. E que o cara aproveitou, viu? Porque ele viveu os anos 50, os anos 60, os anos 70... Pô, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, nem Twitter, não tinha rede social, a galera aproveitava mais a vida, sabe? Então, você vê ele velhinho ali no banco, passando o escudo pro Falcão. Um Capitão América negro, um novo Capitão América. E pô, quando o Falcão fala que ele tá genuinamente feliz pelo Capitão América, a atuação do ator foi brilhante, galera, porque quando ele faz assim, com o rosto, e você não sabe se ele vai chorar, o cara conseguiu sintetizar a emoção do público para com aquela cena. Que momento! Você vê que o Soldado Invernal, ele entende tanto, ele tá com tanta sintonia com o Capitão América todo esse tempo, que ele entende a decisão do Steve Rogers, e é a despedida final do Capitão América e do Homem de Ferro. Um morreu e o outro se aposentou. Viveu sua vida e tá velhinho. Será que a gente vai ter um Vingadores aí com o Capitão América de bengala? Eita! Usando fralda geriátrica? Ninguém sabe. Porque o futuro do MCU abriu várias portas e janelas e linhas temporais. Eu acredito que momentos podem ser revisitados e momentos intercalados podem ser criados. O Homem-Aranha Longe de Casa vai se passar antes de Guerra Infinita,
Porque, por exemplo, o Guardiões da Galáxia 2 se passa um mês depois do 1. Em ordem de lançamento, ele vem bem depois, mas ele se passa lá atrás. Então, o Homem-Aranha Longe de Casa pode se passar antes. Lembrando que o Homem-Aranha Longe de Casa é o último filme da fase 3. Não é o Ultimato, é o Longe de Casa. Então, ele pode ter mais dicas pro futuro do MCU. Futuro esse que é promissor, hein, galera? Porque temos aí os X-Men chegando na casa, o Quarteto Fantástico. E eu acho que, pra melhorar mais ainda o Ultimato, a Marvel podia ter brincado com os X-Men. Sabe quando o Superman aparece no filme do Shazam sem mostrar o rosto do ator, porque não podia ser o Henry Cavill ali? Então, podiam ter mostrado uma coisa meio um Wolverine, um Charles Xavier ali na Terra, né? Tipo, mudou as coisas um pouquinho. Quero ver como é que eles vão inserir os X-Men aí nessa bagaça toda aí, né? Mas, enfim, é muito emocionante você ver que os Vingadores voltaram. Você vê o Pantera Negra chegando, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha. Esse filme traz uma catarse imensa e deixa a gente curioso, com certeza, pra ver Pantera Negra 2, Doutor Estranho 2, o Homem-Aranha 2. E, olha, a Marvel, ela conseguiu, nesses 10 anos, fazer uma coisa que é dificílima de fazer. Que é, respeitando o fã, trabalhar com coesão e coerência e paixão. E entregar tanto material sublime, lindo, de hype pra gente. Ao ponto de que, se eles fazem o filme do Homem Bosta e botam o selo Marvel Studios, eu vou estar lá pra ver em sessão de meia-noite. Eles conseguiram criar uma grife. O MCU é coisa linda e sempre teremos filmes solo de heróis que vão culminar num grande evento e eu já tô louco pelo próximo. Será um Vingadores 5? O que será que será? É os X-Men? Quarteto Fantástico? Bom, galera, essa é a hora de vocês mandarem uma chuva de opiniões aí, baseado, claro, na experiência que vocês tiveram para com o filme de Vingadores Ultimato, baseando-se também na experiência que vocês tiveram ao longo desses mais de 10 anos do MCU e também baseando-se na experiência de vocês com esse vídeo, com tudo que foi comentado e falado. Deixa a tua opinião, sem moderação, pode escrever o quanto quiser que eu quero ler tudo, que eu tô empolgado demais. Dá um like se você gostou do vídeo, dá o dislike se você não curtiu tanto assim, retweeta pra galera, espalha no Instagram pelos stories também, beleza? E claro, assina o canal e clica no sininho, pois fazendo tudo isso o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando chegarem novos vídeos. Acredito que ainda faremos uns vídeos extras de Vingadores Ultimato e claro, analisaremos o Homem-Aranha Longe de Casa e vários filmes de heróis que ainda vão chegar aí pra gente. É isso aí, fica comigo, fica com o All Blue. Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.